bom? Muito obrigado. A professora já deu toda a dica para a gente trabalhar em cima disso. Inclusive o nome do animal é o Leviatã, o Leviatã em inglês. Então é sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho. Então vamos falar um pouquinho a respeito da nossa querida pré-história. Bom, queria trabalhar dentro desse contexto fé e ciência. Como defender a nossa fé? Primeiro, onde você coloca a pré-história na Bíblia? Um negócio fascinante, né? Lembra a pergunta que eu fiz? Você coloca os homens das cavernas antes do dilúvio ou depois do dilúvio? Bom, vamos só pensar de forma prática. Vamos ver o óbvio. Alguma coisa teria sobrado daquilo que existiu antes do dilúvio? Então os homens das cavernas, que nós vemos nas cavernas, pinturas rupestres e tudo mais, teriam que ter vindo depois do dilúvio. E depois eu te dou o texto, inclusive, para você dar uma lida, está na Bíblia. Você fala, eu não achei o homem das cavernas na Bíblia. Então deixa eu falar um pouquinho a respeito deles. Nós temos os chamados homens das cavernas aí, olha que legal. Eu gostaria de mostrar para vocês um famoso homem das cavernas. Esse é um deles. Rapaz, deu um trabalho achar o resto dessa imagem aí. Mas eu achei. Fiz uma pesquisa lá. Olha que homem da caverna, olha o sapatinho legal. Esses caras tinham assim, eram espetaculares. Inclusive o prédio onde eles moravam e tudo mais. Tem até sistema de tubulação, né? Só que coisa espetacular aqui. Na verdade, nós temos uma quantidade imensa desse tipo de coisa que é feito. Isso aqui é uma pessoa mesmo, o cara só trabalhou um pouquinho com maquiagem, etc. Coisa e tal, só para foto. Essa daqui que eu mostrei para vocês, tá? Para você ter uma noção do, esse era um homem das cavernas. Não, isso aí é o que a gente chama de estagiário. Falar um pouquinho a respeito do ponto de vista da genealogia do homem moderno. Deixa eu só dar algumas ideias para vocês. Eu creio que vocês já estão bem familiarizados com isso. Primeiro, deixar bem claro, a teoria da evolução não diz que os homens vieram, os seres humanos teriam vindo dos macacos. Por favor, não saiam dizendo isso por aí. Você acredita que o ser humano veio do macaco? Pessoal, isso não pode. A teoria da evolução não diz que o ser humano veio do macaco. A teoria da evolução diz o quê? Que nós, os seres humanos, provavelmente os neandertais, também os neandertais, juntamente com chimpanzés e gorilas, teríamos vindo de um ancestral comum. Isso é o que a teoria da evolução ensina. Tá? Então é muito importante nós sabermos o que é a teoria da evolução. E por favor, eu quero que vocês aprendam isso, porque quando chegar lá na escola pode falar isso. O professor, por um acaso, eu imagino que não vão falar, mas se o professor falar assim, nós vamos estudar a teoria da evolução, eu gostaria de dizer para vocês que a teoria da evolução, seja lá o que for, man evolved from apes. Ou seja, os homens teriam evoluído dos macacos. Não, professor. Man and apes, homens e macacos, teriam vindo de um ancestral comum. E se o seu professor falar assim, que legal, muito bem, é verdade. Aí você chega para ele e fala, professor, eu aprendi isso lá na igreja, viu? Show de bola, né? Pra gente, porque isso aconteceu lá no Brasil. Um rapaz, um adolescente, passou um e-mail depois e falou, nossa, foi muito animal, irado. Dependendo da região do país, foi irado a coisa. Foi muito legal aquilo, sabe por quê? Meu professor falou e eu falei que eu aprendi na igreja. Eu falei tudo aquilo que você me ensinou. Eu falei, olha, fala que foi na igreja. Daí o professor vai falar assim, cara, na igreja vocês estudam também evolução? Não, lá na igreja a gente estuda a verdade. Então a evolução é verdade? Não, a gente sabe a verdade sobre a evolução. É importante isso, sabe? Ou seja, voltando de novo. A teoria da evolução diz que Homo sapiens, neandertais, gorilas e chimpanzés teriam vindo de um ancestral comum. Como que a gente sabe disso? De onde eles tiraram essas ideias? A parte principal vem do estudo dos crânios que foram encontrados. Tá? É bem interessante. Por exemplo, aqui você tem o Homo sapiens, aqui você tem o Neandertal, que está no inglês, fica mais fácil. No inglês, na literatura convencional. Então tem Homo sapiens e Neandertais. É muito interessante o pessoal diz, esses dois teriam vindo daquele. Aí já começa um pequeno problema, que é o seguinte, você percebe que o tamanho do crânio está aumentando com o passar do tempo. Indo para cá está ficando maior, indo para lá está diminuindo. Essa é a ideia. Ou seja, com o passar do tempo, a capacidade intelectual, cognitiva, esse negócio foi aumentando, então o cérebro foi crescendo. Você já viu que todo filme de ET é cabeçudo, né? Porque os caras são extremamente inteligentes. Tá bom? Agora vamos pegar aqui, ó.
Sabia que o crânio de Neandertal é de 13 a 17% maior do que o crânio do Homo sapiens? Isso significa, portanto, que os Neandertais eram mais inteligentes do que a gente. Eu acredito que eles sabiam fazer arca e não afundavam. A gente faz Titanic e afunda. Só uma comparação leve. Tá? Bom, deixa lá. Eu vou só seguir a linha de raciocínio, que eu gosto de fazer isso, não tem como escapar. Olha que interessante. Segundo a proposta evolucionista, esses dois, tá, que tinham esses crânios, teriam vindo daquele. Esses dois, que tinham esses crânios, teriam vindo daquele. Esse, que tinha esse crânio, teria vindo desse. Esses dois, que tem esse crânio, teriam vindo daquele que nem crânio tinha. Olha só que coisa horrível, coitado. Eram pneumacéfalos. Pneumacéfalos significa cabeça de vento, não tem nada lá dentro. Então, inclusive eu dava esse troféu na universidade para aqueles caras, sabe, que falaram, rapaz, você vai ganhar um prêmio de pneumacéfalos. E não é que tinha aluno que falava assim, sério, professor? Eu vou te dar 2 deles até. Ou seja, isso aqui é um pouquinho da suposta evolução humana. Deixa eu tratar rápido com isso, porque nós estamos falando de vida lá atrás. Tá? Essa é a proposta da teoria da evolução. Deixa eu dar algumas coisas para você pensar. Darwinius Mazzilai foi muito falado. Scientific American tratou a respeito disso. Um fóssil que foi encontrado, o pessoal falou assim, que legal, olha só, isso daqui é a primeira evidência que nós temos que o ser humano teria evoluído. Rapaz, eu falei assim, ser humano? Não, mas porque ser humano tem um ossinho aqui que era da cauda. Eu falei, não da minha. Eu sei como é que cristais crescem, a gente trabalha com isso, crescimento de cristal e tudo mais, e a gente sabe por que tem o cóccix ali embaixo. Mas tem até uma curvinha, a gente sabe por que tem a curvinha. Não tem nada a ver com evolução. Nada, absolutamente nada. Mas vamos pegar o Zequinha aqui, olha que interessante. Quando eles falaram, olha, aqui nós temos a evidência agora. Eu falei, não, peraí, vamos estudar a coisa. O que nós sabemos aqui, esse animalzinho que você está vendo aqui, tá? A estrutura dele é praticamente idêntica à estrutura de um lêmur. Se você gosta daquele desenho chamado Madagascar, pode conhecer quem é o rapaz aí. Tá? Ou seja, é uma estrutura extremamente semelhante de cauda, o número de ossos, o posicionamento de ossos, assim, a estrutura da cabecinha e tudo mais. Uma publicação científica que saiu em 2009 dizendo o seguinte: criaturas como Ida, o Darwinius Mazzilai, decididamente não estão na linhagem direta dos macacos, hominoides e humanos. Não tem nada a ver com a evolução. Aí vem um outro depois, o Ardi, que é o Ardipithecus ramius. Outro também. Eles pegaram a estrutura, foram mostrar, não, mas isso aí teria vindo também, isso aí seria um suposto antepassado do ser humano. A publicação científica está aqui de 2010, dizendo o seguinte: os autores também fracassaram em mostrar que características comuns do Ardipithecus e Australopithecus produzem evidência de relacionamento ancestral descendente que são exclusivos da linhagem dos hominídeos e compartilhados pelos humanos. Ou seja, esse povo aí não tem nada a ver com o que nós somos. Mas foi, assim, falado demais. A revista Science publicou os 2 artigos, 2009 e daí 2010, falando literalmente do Ardipithecus ramius e do Ida, tá? O Darwinius Mazzilai. Deixa eu colocar talvez o principal de todos. Eu gostaria demais se vocês pudessem entender isso daqui. Lucy. Tá? Primeiro, todos os museus por aí, onde tem a figura da Lucy, mostra a Lucy em pé. Para saber se a Lucy conseguia ficar em pé ou não, nós precisamos dos ossos dos dedos do pé. Nós não temos nenhum fóssil de Australopithecus que mostram os dedinhos do pé. Nós não sabemos se ela ficava em pé ou não. Essa é a primeira coisa. Segundo, tem uma coisa bem interessante, que é o tamanho da caixa craniana. Tá? Aqui você está vendo praticamente o crânio da Lucy, Australopithecus afarensis, e aqui o crânio de um chimpanzé. O crânio da Lucy tem aproximadamente de 380 a 430 centímetros cúbicos. O crânio de um chimpanzé tem de 270 a 500 centímetros cúbicos. O crânio de ser humano tem mais de 1.100. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui parece mais com antepassado de ser humano ou com chimpanzé? Só para você ter uma ideia, o fêmur é de chimpanzé. Antebraço e braço
os ossos que nós temos, chimpanzé. Estrutura, tá, de toda a caixa torácica, de chimpanzé. É óbvio que a Lucy é um antepassado do ser humano. Não faz sentido. Realmente não faz sentido. Eu sei que parece engraçado, mas, pessoal, a gente precisa comparar. Há uma necessidade. É fascinante, porque quando você olha um negócio assim, lá no museu, você fala, nossa, a Lucy ficava em pé. Daí você, do lado, vê os ossinhos, tá? Que geralmente são réplicas. Você olha os ossos e fala, não tinha, o pé não estava lá. Como é que eles sabem que ficava em pé? Tá? Então são pequenos detalhes. Percebe que isso geralmente não é discutido na aula, na escola. Ninguém fala disso. Mas eles falam que a Lucy foi antepassado do ser humano. É uma evidência de evolução. Qual evidência? Percebe a necessidade de nós trabalharmos alguns pequenos detalhes. Alguns anos atrás, quando eu estava tratando disso aqui numa universidade lá no Brasil, foi muito interessante. Um paleontólogo que estava presente falou assim, está querendo dizer que isso não é evidência? Eu falei, não, é uma evidência. A evidência é que chimpanzés já existiam no passado. Eu falei assim, não, mas o formato não é de um chimpanzé. Eu falei, não, está faltando esse pedaço. Você percebeu que a gente não tem? Isso aqui foi preenchido com massinha. Mas o resto a gente tem. O resto, o furinho da orelha, a estrutura que a gente tem, o maxilar de baixo nós não temos, mas a parte de cima nós temos. Não, mas não tem. Eu falei, não tem, realmente está faltando. Cuidadinho, perdeu em algum lugar ali. Mas a estrutura é de chimpanzé. Então nós precisamos, assim, ser um pouco mais cautelosos. Nós recebemos a informação, mas hoje os cristãos, principalmente que estão na área de ciência, têm muita dificuldade em fazer aquilo que os crentes de Bereia faziam. Examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. Vamos comparar. Ah, não, isso aqui é antepassado do ser humano. Peraí, vamos pegar um crânio de um chimpanzé, colocar do lado do crânio da Lucy. Vamos estudar. Não, mas não é exatamente igual. Vamos pegar existem vários tipos de chimpanzés. Vamos pegar todos eles, vamos medir, por exemplo, distância, vou usar sem usar termos técnicos, onde ficava a orelhinha até os olhos, com essa distância da linha, essa linha com relação ao maxilar superior. Faz as medições, compara para ver. É assim que funciona. Então, quando nós temos essa suposta evolução humana, na verdade não existem evidências para isso. Por exemplo, isso aqui sobre os neandertais já mudou muito nesses últimos anos. Mas eu mantenho aqui, só para você ter uma noção. Ano de 2004, revista Nature, saiu essa pequena reportagem, num cantinho que quase ninguém lê. Quase ninguém. Posso repetir de novo? Quase ninguém. Alguns leem. Eu gosto de ler essa parte que ninguém gosta de ler. Fui lá dar uma lidinha, tá lá, o Dr. René von Zeiter, o artigo diz que ele fabricou dados e plagiou o trabalho de colaboradores. Por exemplo, o crânio de Paderborn, que é um crânio de um suposto Neandertal que ele vivido no passado, que era o crânio padrão para você comparar. Então esse crânio, achamos um outro crânio, vamos ver se bate com esse daqui, é muito parecido, então esse aqui também era Neandertal. Esse crânio de Paderborn havia sido datado por ele como tendo 27.400 anos. Ele confessou que o crânio ele retirou da tumba de uma pessoa que morreu em 1750, há 250 anos atrás. Isso não é interessante? Então os neandertais estavam vivos há 250 anos atrás. Nossa, eu quando assisto a Eurocopa, vejo vários neandertais lá, assim. Tem vários jogadores, são muito parecidos com neandertais. E a gente encontra hoje, a estrutura não é muito diferente. As pessoas têm dificuldade com isso pelo seguinte, olha o que estava escrito em 25 de agosto de 2004, tá? Dr. Chris Stringer, tá? Especialista em Idade da Pedra, ele diz o seguinte, o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Qual foi o ano mesmo? 2004? Hoje nós estamos em 2018, 14 anos, e a pré-história não foi reescrita. Continuamos ensinando exatamente, mesmo sabendo que a evidência é contra, aquilo que sempre foi ensinado. E tem muita coisa que a gente poderia falar a respeito dos neandertais e tudo mais. O que eu queria deixar para vocês é o seguinte, bem reto e direto. Se você for para a Alemanha, o Museu de Mattmann, que é um dos melhores museus neandertais,
Aqui você está vendo um Neandertal reconstruído com o melhor da tecnologia e do conhecimento paleontológico que nós temos hoje. Olha que coisa fascinante. Você encontra essas pessoas andando na rua em todo lugar. Mas ninguém coloca lá embaixo caixa craniana de 13 a 17% maior do que a nossa. Ninguém fala a respeito disso. Isso aqui era o que eles achavam que era um Neandertal. Isso aqui é desenho feito em 1800 e bolinha. Isso aqui é o que nós temos hoje. Ou seja, os Neandertais eram praticamente como nós. Ah, mas eles não sabiam falar. Ah, isso é o que você acha. Tá? Então tem toda uma dinâmica aí por trás. Para encerrarmos essa parte aqui, daí eu tratar da pré-história na Bíblia, algo que é muito importante que eu queria que vocês entendessem é que tem várias coisas fascinantes. Por exemplo, isso aqui é chamado Homo habilis, que inclusive está saindo da classificação, em alguns livros já não tem mais, alguns artigos científicos já eliminaram o Homo habilis. Mas lá no passado está sendo tratado como o antepassado ser humano teria vivido entre 1 milhão a 1 milhão e 800 a 1 milhão e 900 anos atrás. Olha que fascinante. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, mais ou menos de 550 cc's a 687. Habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, a alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, onde os fósseis foram encontrados, e uma postura ereta, ficava em pé. Legal. Senhor Antônio Cabecinha, mora no norte do Brasil, tem SIC-RG, ele tem uma doença chamada microcefalia. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, dele é de mais ou menos 491 cc's, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, a origem dele é a postura ereta. Nós estamos tratando de Homo habilis ou de microcefalia. Percebe o problema? É muito legal, porque quando a gente trata com coisas assim, muitas pessoas têm dificuldade de ver como é que funciona. Você pega a estrutura craniana, tá? Percebe como... É impressionante. Então a gente precisa cuidar um pouquinho, quando a gente recebe toda essa informação, de repente a gente chega e fala, uau, está vendo? Ó, evidência. Nós não temos evidência de evolução humana. Não temos. Não existe evidência de evolução humana. Existe interpretação de fósseis que tem a tendência de fazer com que as pessoas pensem numa suposta evolução humana. Pois bem, então quando a gente trata da pré-história, do que nós estamos falando? Eu vou dar alguns exemplos amanhã, que eu queria colocar para você pensar um pouquinho. Tá? Amanhã não, no finalzinho aqui. Você acha que a capacidade intelectual do ser humano está aumentando ou diminuindo? Se você é professor, você sabe do que eu estou falando. Sabe? As pessoas chegam para mim e falam, mas olha a tecnologia que nós temos hoje. Rapaz, a maior parte do pessoal não sabe usar a tecnologia que nós temos. Tem gente que fala assim, não, mas o meu celular faz isso, faz aquilo. Eu falo, eu sei, o aparelho é muito legal. É a parte que está do outro lado de fora do aparelho que é o problema. Entende? Porque o aparelho funciona bem. Como você faz a dinâmica da coisa? Percebe? Então, vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, a Bíblia diz que o ser humano sempre foi extremamente inteligente. Deixa eu dar algumas coisinhas fundamentais. Deus acaba de criar Adão. Ele ainda não criou a Eva. Ele criou apenas Adão. Ele chega para Adão e diz o seguinte, Adão, está vendo essas duas árvores? E as demais árvores, de todas elas você pode comer. Tem duas ali, aquela árvore da vida, não tem problema, você pode comer também, liberado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não. O dia que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Agora, você pega um cara que foi criado há 20 segundos atrás e fala para ele que se ele comer daquela árvore, ele vai morrer. Pera aí. O que essa pessoa que foi criada 20 segundos atrás sabe sobre morte? Quantas coisas mortas ele já tinha visto? Nenhuma, ele acabou de ser criado, não tinha nem morte ainda. Mas como é que ele sabia do conceito de morte? Peraí, como é que ele sabia o que é árvore? O que significa comer? Percebe? Quando Deus cria Adão, ele já cria Adão com toda a capacidade intelectual de uma conversa. Deus, quando fala para Eva, vou aumentar sobre modo as dores durante a gravidez e parto, ela sabia o que significava isso. Ela não tinha tido filho nenhum, ela sabia.
Deus já criou, como eu costumo dizer para as pessoas, Adão e Eva com toda a linguagem prontinha. Já pensou que legal não precisar aprender o significado de nenhuma palavra? O que Deus falasse com Adão, ele entendia. Olha, Adão, a questão de prótons, nêutrons e elétrons, sim, senhor. Gostei da ideia. 3 em 1. Fabuloso, Senhor Deus. Milho para pipoca. Isso daí foi bem bolado. Mas, Senhor Deus, voltando à questão de prótons, nêutrons e elétrons, olha, a ideia do Senhor de fazer hidrogênio e oxigênio, eu achei espetacular. Porque hidrogênio é aquele negócio, pega fogo, quer dizer, explode e tudo mais. Oxigênio faz a coisa ficar incendiada por anos e anos se tiver bastante oxigênio. E se eu junto as duas coisas, cria água e apaga o fogo. Isso foi brilhante, Senhor Deus. Tem que falar, ó, tem que tirar o chapéu. Percebe? Adão poderia conversar qualquer coisa com o Senhor Deus, Deus poderia conversar qualquer coisa com Adão. Ele foi criado desse jeito. Dá para imaginar o conhecimento de Adão e Eva? Se fosse possível trazer Adão e Eva hoje, de volta no tempo, trazer para hoje, Adão iria perguntar para Deus, o que aconteceu? Isso é o fruto do pecado. Tá? Eu falei para você não comer da árvore, mas você comeu o fruto. Pessoal, a nossa capacidade intelectual é um absurdo. De pequena, de baixo. Se você tem dúvida, olha relacionamento de marido e mulher. É fácil você comunicar a mesma coisa? A gente vive junto não sei quanto tempo. Você fala uma coisa, a outra pessoa não entende nada. Não é possível, eu estou falando de outra língua. Não, você não está falando de outra língua. Nós temos dificuldade de nos entender. É normal isso. Você não é de outro planeta, não. Pode ficar sossegado. É de outro planeta se você falar assim, eu não tenho problema lá em casa. Daí você é de outro planeta, é certeza. Pessoal, o ser humano foi criado com sabedoria, com inteligência. As pessoas têm dificuldade com isso. Muita dificuldade. Vou puxar um pouquinho devido ao tempo. Deixa eu falar um pouquinho a respeito dos dinossauros. Deixa eu começar primeiro com os dinossauros de Hollywood. Esses aí são os bem interessantes, né? Porque, rapaz, o que tem dessa turma toda aí. Então, só um pouquinho das imagens. A gente vê muito desse negócio aí, vê nos filmes, umas coisas assim meio espetaculares. Tem parques temáticos por aí também que você encontra os nossos dinossauros queridos. Tem série da BBC de Londres também, falando a respeito de dinossauro. Você encontra isso aí em todo quanto é lugar. Agora, muitos desses dinossauros que a gente ouve falar, isso daí são dinossauros de produção meio cinematográfica. Vamos falar dos dinossauros de verdade. Primeiro, tem algumas coisas bem interessantes. Deixa eu deixar claro para vocês, os dinossauros, eles existiram. Nós temos uma quantidade imensa de fósseis deles. Eles existiram, tá? Então, formas diferentes, tamanhos diferentes, então tem um negocinho bem legal. Isso aqui é a cabeça do Zequinha, tá? Aquela lá não é a de verdade, que é meio pesado. Você pega alguns animais assim, alguns fósseis, tem alguns que são bem interessantes. As pessoas têm dificuldade de entender que a maior parte dos fósseis, dos dinossauros, eles eram mais ou menos do tamanho de uma girafa. Tem os grandões. Tem maiores, sim, os megalossauros, você encontra, mas se você pega diplodocus, braquiossauros, apatossauros, essa lista toda, era do tamanho de uma girafa. O negócio não era monstruoso, como o pessoal coloca de vez em quando lá no Jurassic Park. Tá? Só o negócio está quase nas nuvens lá em cima, não era bem assim. Ou seja, existe uma quantidade muito grande desses animais. Talvez um que possa nos ajudar a entender um pouquinho, daí o Field Museum lá em Chicago, você tem um Tyrannosaurus Rex, que é um dos mais importantes que nós temos, chamado Sue, devido à pesquisadora que o descobriu, a Sue Hendrickson. É muito interessante, é o único T-Rex que nós temos que é inteirinho, a gente tem todos os ossos do cidadão. Muitos outros nós achamos, mas achamos pedaços deles. Por exemplo, quando nós tratamos desses animais, você tem alguns que, por exemplo, voavam, tá? Os pterossauros da vida. Tem um deles aqui, inclusive, você vê o repórter está tentando entrevistá-lo, mas não tem muita coisa não. Ele acabou de receber uma notícia do Supremo lá no Brasil, quase pediu a morte. Então tem umas coisas assim bem interessantes que a gente encontra por aí. Por favor, não leva a mal minhas brincadeiras não, mas a palavra desastre é uma palavra muito importante, tá? Só quero deixar para você pensar a respeito. Desastre é uma palavra que vem da língua grega. São duas palavras, des e aster. É o mesmo que a gente tem no inglês, igualzinho, disaster. Tá? Des significa mar e aster significa estrela. Agora, pega uma estrela, coloca o número 13 e não tem jeito. Né? Isso é para você ir para casa pensando. Vamos continuar aqui. O pessoal fala, nossa, você é contra esse partido? Eu falo, não, eu não sou contra, eu sou 199,999%.
só para você pensar. Pegue as cartilhas dos partidos, já que eu troquei o assunto, vá para casa, porque você encontra esse material na internet. Veja a proposta e coloque versículos bíblicos do lado. Por favor, faça isso. Isso é contra o que Deus disse, isso é a favor do que Deus disse, isso é contra o que Deus disse. Espetacular, faça isso. Dos 30 e poucos partidos, a maior parte deles eu fiz. Essa é a sua lição de casa. Tá? É bem legal fazer isso. Então, voltando aos nossos dinossauros da vida. Olha só a quantidade disso. Só estou passando aqui para você ter uma noção. Tem muita coisa. Tem fóssil que nós encontramos lá no Brasil, o Tucuxuara, é muito legal. Nós não sabemos exatamente como ele era. Isso aqui é uma reconstrução do que provavelmente ele teria sido. O pessoal acha que aqui no meio tinha um tipo de uma membrana, como essa aqui, e ali é onde ele produzia o som. Essa membrana vibrava, fazia mais ou menos o que a língua faz. Tá? Nós temos pegadas de dinossauro em vários lugares aí do planeta, então pelas pegadas nós temos uma noção de como eles se locomoviam, tá? Porque deixando a marca no chão, você sabe exatamente peso, se o animal andava rápido ou não. Tem locais que nós inclusive encontramos pegadas de vários deles, então você sabe quem estava caçando quem. Então tem uma quantidade muito interessante. Agora, tem alguns negócios que são fascinantes. Isso aí é o Dinosaur National Monument, lá em Utah. Isso é um negócio fascinante, uma quantidade absurda de ossos de dinossauros fossilizados numa mesma rocha. Rapaz, isso daí assim, qualquer pessoa que olha para aquilo percebe que esse negócio é resultado de uma catástrofe. Esses animais foram arrastados por uma quantidade muito grande de água e lama. Não tem como explicar outra forma. Foi muito interessante, uma vez conversando com o pessoal lá, esse negócio é grande, é um baita de uma rochona lá. E o cidadão teve a ideia de dizer que os animais tinham morrido, com o passar do tempo eles foram sendo soterrados. Eu falei, meu amigo, eu estou falando aqui pelo menos quase 2 metros desse negócio aqui, uma parte pequena. 2 metros, qual é o índice de soterramento que você tem aqui, de sedimentação aqui? Mais ou menos 2 centímetros por século, 1 centímetro por século. Eu falei, vamos fazer uma continha. Você tem mais ou menos 2 metros, tá? 2 metros são quantos centímetros mesmo? 200. 1 centímetro por século, então foram 200 séculos. Você vai me dizer que esse negócio não apodreceu por todo esse tempo? Não faz sentido. Esse negócio foi rápido. Então, quando nós olhamos para os dinossauros, tem algumas questões aí que nós precisamos avaliar um pouquinho mais. Vou colocar mais uma para você pensar. Pergunta. Desses dois aqui, tem um fóssil aqui e outro fóssil ali. Qual é o herbívoro e qual é o carnívoro? Não é difícil, né? Tá vendo? Um Zequinha aqui, ó, com um pezinho até em cima, assim. Aquela pose espetacular. Só para você ter uma noção, esses fósseis foram encontrados em lugares totalmente diferentes. Eles foram montados desse jeito. Não, se eles foram montados desse jeito é para sugerir alguma coisa. O que eles gostariam que quem visse pensasse? Percebe? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando você vai no museu e ver os fósseis para saber o que isso significa. Eu fico olhando em detalhes, tá? Para a gente ter uma noção. Por exemplo, eu já vi fósseis muito interessantes que você percebe que tem marcas de dentes, tá? No osso. O que aconteceu ali? Tá. Tem uma briga. Mas que tipo de briga foi essa? Então tem alguns detalhes aí para nós avaliarmos. Quando nós tratamos dos dinossauros, o que é importante a gente entender isso aqui, ó. Em 1841, Richard Owen criou essa palavra dinossauro. 2 palavras gregas. Deinos, saurus. Deinos, terrível, saurus, lagarto. Dinossauro nada mais é do que, traduzindo literalmente, um lagarto terrível. Tá? É interessante porque esses estudos voltados para dinossauros, nos estudos, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu já procurei na Bíblia, mas a Bíblia não tem dinossauro. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem. É porque pessoas procuram pela palavra dinossauro. Essa palavra é recente, foi criada em 1840, aproximadamente. Então, de 1840 para cá, são quantos anos? Quase 180? Percebe? Então, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar um pouco em cima disso. Então, pensando nos dinossauros, muitas pessoas, e você encontra bastante isso aí fora, vou pegar só para ter uma ideia de como o pessoal interpreta. Aqui do lado você tem, nos dinossauros, você tem um grupinho chamado de saurísquios e outro de ornitísquios.
Os saurísticos seriam aqueles que teriam ter uma pelvis parecida com o de lagarto hoje, seriam os que teriam dado origem aos lagartos que nós conhecemos hoje em dia, alguns deles, inclusive, lá na frente iam aparecer os mamíferos. Tá? Tem um outro grupinho aqui, que é os dos ornitísticos, que eles tinham literalmente os ossos da pelvis muito parecidos com as aves de hoje. Então o pessoal diz, esse grupinho aqui é o que evoluiu, teria dado origem às aves. Então, se você for no McDonald's da vida, por gentileza, peça um hambúrguer de galinhossauro, tá? Que teria evoluído os dinossauros, coisa assim. Não tem nada a ver. Vamos pegar o porquê, qual o problema com todas essas interpretações. Quando nós trabalhamos com dinossauros, tem várias coisas que são espetaculares para a gente entender. Por exemplo, os maiores dinossauros. Tem um deles, que é esse aqui, o Argentinossauro rioculensis. Foi encontrado lá na Argentina, obviamente. Os brasileiros, a gente sabe que isso é um problema. Eles têm o Messi, tem o maior dinossauro, tem o Papa, tem um monte de problemas também, etc. Coisa e tal. Ele tem aproximadamente quase 24 metros de altura e da ponta, do focinho dele até a ponta da cauda, são 40 metros. O negócio é gigantesco. Tá? Dos que voavam, provavelmente o maior que foi descoberto até agora é esse Quetzalcoatlus, o Northrop, aproximadamente pesava 100 quilos. Imagina, envergadura de asa, 13 metros o negócio. Os que viviam nos oceanos, os plesiosauros, um dos maiores que foi encontrado até hoje foi o Liopleurodonte, aproximadamente pesava 150 toneladas e quase um pouquinho mais de 25 metros de comprimento. Então, baita de um jacarezão. Tá? Agora, isso é evidência. Nós sabemos que esses animais viveram no passado. Nós temos os fósseis. Então, não é uma questão se eles existiram ou não. A pergunta é, como é que a gente coloca tudo isso agora com a Bíblia? Onde você os coloca na Bíblia? Tá? Antes de colocarmos isso, deixa eu rapidamente falar para vocês a respeito desse aspecto. Afinal de contas, o que é mito e o que é verdade a respeito deles? Deixa eu colocar algo rapidinho. Segundo a teoria da evolução, os dinossauros viveram durante a era mesozoica. Tá? Estamos falando de mais ou menos 65,5, 66 milhões de anos atrás, até voltando mais no tempo, 251 milhões de anos atrás. De uma forma geral, os dinossauros teriam vivido ali praticamente há uns 66 milhões de anos atrás, ou antes da gente. Olha que coisa interessante. Isso daqui eu peguei de um livro, tá, bem conhecido, não vou falar o nome, mas é bem conhecido, falando a respeito da suposta evolução dos dinossauros. Então ele pega ali a era mesozoica, te dá o Triássico, o Jurássico e o Cretácico, mostrando como os dinossauros teriam evoluído. Olha as datas. Tá? Então aqui 65,5 milhões de anos atrás, a extinção. Lá atrás, 251 milhões de anos atrás, quando os dinossauros bem pequenininhos estavam começando a circular por aí. Vamos pegar e comparar isso com a evidência científica. Isso aqui é uma proposta. Olha que fascinante. Longisquama insignis, fóssil de uma ave. Penas exatamente iguais às penas das aves de hoje. O fóssil foi datado com 220 milhões de anos. Espera aí, os dinossauros nem tinham aprendido a andar direito e já tinha ave voando no planeta. Exatamente iguais às aves de hoje. É óbvio que as aves não teriam vindo dos dinossauros. Pessoal, deixa eu fazer uma proposta bem simples. Quantas evidências eu preciso ter para derrubar uma proposta? Só uma. Tem mais, eu só vou, questão de tempo, mais devagarzinho. Um outro que é bem interessante, o Champsossauro, foi datado com 210 milhões de anos, viveu lá atrás. Nós temos, tá, tanto o crocodilo de bico longo como o gavial, os dois deles têm a mesma estrutura, o mesmo jeitão daquele lá. Mas por que eles não mudaram nada em 210 milhões de anos? Mais um. Repanomamus robustus. Tá? Todos eles vêm de publicação científica. É um mamífero que no seu estômago foi encontrado, fossilizado também, um filhote de Psittacossauro. Ou seja, nós sabemos, sem medo de errar, que os mamíferos se alimentavam de dinossauros. O que é fascinante é que o Repanomamus tem toda a estrutura dos mamíferos atuais, estômago, fígado, intestino, exatamente na mesma posição que os mamíferos de hoje têm. Por que os mamíferos não mudaram ao longo de 130 milhões de anos? Só algumas coisas mais para você pensar.
Crânio de lobo fossilizado, datado com 120 milhões de anos. O crânio fossilizado é igualzinho ao crânio dos lobos atuais. Espera aí, lobos e dinossauros foram contemporâneos? Sim. Panda, crânio fossilizado datado com 96 milhões de anos. O crânio fossilizado é igualzinho ao crânio dos pandas atuais. 96 milhões de anos, pandas e dinossauros foram contemporâneos. Sim. Crânio de tigre fossilizado não tem nada a ver com tigre de dente de sabre, nem com o Diego lá na Era do Gelo. 90 milhões de anos. O crânio fossilizado é igualzinho ao crânio dos tigres atuais. Interessante. Então, tigres como os de hoje existiam na época dos dinossauros. Pergunta, por que será que só os dinossauros estão extintos e todo o resto da turma não está? Eu poderia falar, por exemplo, hienas, a mesma coisa, e a lista vai. Nós temos mais de 200 fósseis, todos eles datados da período mais ali no finalzinho do Cretáceo, que são animais iguaizinhos, exatamente iguais aos que nós temos hoje, os correspondentes de hoje. Inclusive é o que nós chamamos, na área da paleontologia, de fósseis vivos. Se você não sabe, quem cunhou esse termo foi um cidadão chamado Charles Darwin. Fósseis vivos. Se você não sabe também, 75% de todo o registro fóssil é de plantas e animais que estão vivos ainda hoje. 75%. A evidência é que evolução nunca aconteceu. Pequenas variações, sim. Evolução não. Então, para a gente ter uma noção onde nós estamos. Então, vamos ir para a reta final, tratar um pouquinho da questão da pré-história nas escrituras. É muito importante nós tirarmos alguns conceitos errados. Por exemplo, seres humanos e dinossauros foram contemporâneos? Nós temos evidências, olha só. Certo? Você sabe que esse desenho hoje é politicamente incorreto, né? Porque nós precisamos ensinar nossos filhos que seres humanos e dinossauros nunca viveram juntos. Será que não a paleontologia, mas a arqueologia tem a dizer a respeito disso? Algumas coisinhas para você pensar. Nós encontramos pinturas rupestres espalhadas aí pelo mundo de animais conhecidos no registro fóssil. Ele montossauro, isso aqui foi pintado numa caverna na França. Não foi pintado pelos franceses atuais, não, tá? Esse negócio aí tem, pelo menos, segundo a datação, mais de 10 mil anos. Aqui tem um outro, um animal bem estranho, tá? Você percebe aqui nesse cantinho, tem dedinhos. Pterossauros tinham dedinhos ali. O pessoal que vivia lá na América do Sul, o povo Ica, que são descendentes dos Incas, algumas pinturas que eles faziam em rochas, olha que interessante. Aqui dá para ver a pintura, só peguei luz polarizada e invertida só para ficar mais fácil de você ver. Tá? Deixa eu colocar alguns aí que são bem interessantes. Tem muitas dessas pedrinhas, toneladas delas. Interessante isso aqui. Como é que eles desenharam um tricerátopo, sendo que nós não encontramos fósseis de tricerátopos na América do Sul? Como é que eles sabiam que esse animal existia? Inclusive alguns detalhes, tá? Tem mais um outro aqui, esse cidadão aqui, olha, 2 T-Rex do lado dele. A torcida falando, vai que dá, eu acho que não deu. Alguns outros, rapaz, tem uma quantidade muito grande desses animais para lá e para cá. A gente tem dificuldade de entender isso aí, que a evidência arqueológica mostra que seres humanos e dinossauros foram contemporâneos. O povo Nazca, também lá na América do Sul, tem uma quantidade imensa de desenhos, todos eles feitos que são extremamente semelhantes com dinossauros. Aqui no México, tá? A cultura chupicuaro, mesma coisa. Muitas das estatuetas que foram escavadas, todas elas são de figuras que nós conhecemos no registro fóssil. O povo Cucuyaland, lá na Austrália, esse é um desenho feito por eles. Você percebe aqui toda a turminha aqui. E aqui eles têm um animal, tá, bem interessante, eles chamam de Yahoo. Dá uma olhadinha, isso aqui é um plesiosauro. Agora, quando você pensa em plesiosauro, como é que esses caras sabiam disso? E tem uma lista que vai, assim, é muito grande. Alguns tempos que você tem espalhados aí pelo mundo, isso aqui é o Tapron. Olha que interessante. Na coluna do lado sul, que é essa coluna gigantesca, vou pegar um pouquinho disso aqui e ampliar. Tá vendo aqui?
Olha aqui dentro. Isso aqui é do registro fóssil. Então, como que povos sabiam disso? Então, estamos falando de coisas assim de 1.200, 1.500 anos atrás. O que é fascinante é que eles não faziam escultura dos ossos. Eles faziam do animal inteirinho. Mas de onde eles tiraram a ideia que aquele montão de ossos formava esse negócio aqui? Não, é porque eles conheciam os animais. Aí é que eu queria tratar com vocês nesse aspecto, que é algo para, de novo, para você ir para casa pensando. Quando a gente fala da extinção dos dinossauros, o pessoal fala que há 65,5 bilhões de anos atrás, um asteroide tinha caído e acabou com toda essa garotada aí. Pode ser um asteroide, meteoro, mas a maior parte acredita que foi um asteroide. Isso teria se dado ali no México, formando essa cratera que é bem conhecida, Chicxulub, na região de Yucatán. Então o pessoal fala, não, ali acabou, os dinossauros morreram ali. Então, vamos por etapa. Se eu e você fôssemos procurar dinossauros hoje, onde você procuraria? Fort Lauderdale, a região por Miami, não é uma boa região para procurar dinossauros. Por quê? Quando nós estudamos dinossauros, você percebe que eles viviam em regiões tropicais, florestas tropicais. Tá? Esse era o habitat natural deles. Se nós pegarmos e olharmos o planeta Terra, olha um pouquinho entre América do Sul e América Central. Quanto que existe de região tropical? Dá uma olhadinha na África, todo esse pedaço aqui. Madagascar. Vamos pegar lá na Ásia. Dá uma olhadinha o que vem aqui, ó. Tudo isso aqui são regiões tropicais. Nós temos 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais no planeta. Tá? Aqui tem um pouquinho do exemplo delas. Tá? Isso aqui é mais América do Sul, América Central. Isso aqui é mais África, um pouquinho de Madagascar. Isso aqui já é mais parecido com a Ásia. Legal. Desses 13,5 milhões de quilômetros quadrados, menos de 1% foi pesquisado até agora. Deixa eu fazer uma pergunta, o que tem ali dentro? Percebe, eu não estou dizendo que os dinossauros ainda existem. O que eu estou dizendo é que dizer que eles estão extintos, com uma área tão grande assim para a gente pesquisar, não é científico. Nós temos que parar e reavaliar. Mas muitas pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas daria para encontrar um animal desse tamanho. Bom, o problema é que os dinossauros são répteis, e répteis, alguns deles têm uma característica muito interessante. Eles crescem a vida toda. Então o tamanho está ligado à longevidade. Se esses animais hoje tiverem a longevidade dos seus relativos lá no passado, obviamente nós vamos encontrá-los gigantescos. Se a longevidade for menor, obviamente você não vai encontrar coisa desse tamanho, como já foi encontrado no registro fóssil. Mas só um pouquinho, onde eu gostaria de colocar para vocês onde fica essa pré-história toda. Para encerrar, vou colocar aqui na Bíblia. Vamos ver o que acontece. Como nós tratamos da parte bíblica da pré-história? Então, quero dar algumas coisinhas aí. Primeiro, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade quando a gente trata da Bíblia e os dinossauros. Tá? Muitas pessoas chegam para mim e falam, não, mas eu já li a Bíblia, não vi nenhum dinossauro lá. Foi verdade. Você não vai encontrar a palavra dinossauro. Algumas coisinhas aqui, só para você pensar um pouco desses animais. Aqui você tem um apatossauro, você tem os maiores mamíferos que nós conhecemos, bactéria, e está a lista toda aí. E aqui tem animais que são conhecidos, outros que não são tão conhecidos. Eu dei um texto para vocês procurarem ontem, que é Jó capítulo 40. Deixa eu pegar um pedaço mais específico que eu gostaria de tratar com vocês. E aqui nós encerramos. Diz assim, ó, Deus falando para Jó, contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Percebe que existe uma descrição do animal? Então nós precisamos trabalhar essa descrição. Primeiro, deixa eu dar só um detalhe muito importante, está relacionado com a língua hebraica em que isso foi escrito. A palavra contemplar, que foi utilizada na língua hebraica, não é você subir numa montanha e ficar zen. Tá? Não é isso. A palavra contemplar que está ali significa, olha, observa, está no teu campo de visão. Por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, contempla o pessoal ali atrás, porque eles estão lá atrás, está dentro do teu campo de visão, você vai conseguir ver. Vou chegar para você e falar, contemple a bandeira americana aqui no canto, está dentro do seu campo de visão. Então, quando Deus fala para Jó, contempla agora o biemote, Deus está falando de um animal que Jó estava vendo.
estava no campo de visão dele, onde Jó estava fisicamente, no local, não sabemos onde era, mas ali o animal estava dentro do campo de visão. Jó estava vendo o animal. Outro detalhe, que eu fiz contigo. Isso é muito interessante. O ser humano foi criado no sexto dia, e no sexto dia foram criados os animais que rastejam sobre a terra. O dinossauro rasteja sobre a terra. Então foi um animal criado no sexto dia. Se fosse no quinto dia, teria que ser coisa que voa ou coisa que vive na água. Então nós sabemos que esse animal é do sexto dia também. Ele diz algo muito interessante, que come a erva como o boi. Ou seja, esse animal era herbívoro. Agora não dá para dizer que isso é dinossauro, certo? Vamos continuar. Verso 16. Eis que a sua força está nos seus lombos. O que significa um animal que tem força no lombo? Significa que ele tem condição de ficar em pé nas patas traseiras. O cavalo faz isso, elefante faz isso, o jacaré não faz isso, e outros animais não fazem isso. Tá? Alguns fazem. Mas ele dá um detalhe muito interessante, diz assim, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Os únicos animais que têm uma estrutura muito grande de músculo no ventre são os répteis. Então nós sabemos que esse animal era um réptil. É interessante, ele é um réptil que conseguia ficar em pé nas patas traseiras, tá? Era herbívoro. Vamos avançar um pouquinho mais. Ele diz o seguinte, quando quer, move a sua cauda como cedro. Então nós precisamos saber como é o cedro, porque essa foi a comparação. Cedros são árvores as menores têm 3 metros de altura, as menores. O tamanho médio de um cedro é de aproximadamente de 6 a 30 metros de altura. Isso é a média. Que animal tem uma cauda de pelo menos 3 metros de comprimento. Esse é o animal. Eu sei que algumas traduções colocam como hipopótamo. Meu amigo, a cauda de um hipopótamo é uma miséria comparado com um cedro. Você está falando de 20 centímetros de cauda. Não faz sentido isso. Tá? Tem uma outra que é muito interessante, ele diz assim, que os nervos das suas coxas estão entretecidos, significa firmemente entrelaçados. Nós encontramos isso nos elefantes, que são pesados. Animais pesados têm essa estrutura de nervos muito entrelaçados para você poder levantar a pata do animal. Você percebe que o animal está andando, ele tem que distribuir o peso dele em cima de 3 patas enquanto ele levanta uma. Algumas vezes distribui o peso em cima de 2 patas enquanto ele levanta 2 para poder caminhar. Tem que ter um sistema. Então nós sabemos que esse animal era extremamente pesado. Então vamos voltar de novo ao negócio. Esse era um animal que era herbívoro, ele conseguia ficar em pé nas patas traseiras e era um réptil. Tinha uma cauda de pelo menos 3 metros de comprimento, no mínimo, tá? E era um animal extremamente pesado. E a gente vê o último pedaço, que é bem interessante. Diz o seguinte, seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Tubos de bronze significa o quê? Bom, a gente precisa estudar agora. A gente dá uma olhadinha lá no livro de Jó e outras passagens. Tubulação de bronze, na época que foi escrito, era literalmente um tubão de aproximadamente um côvado de diâmetro. O que é um côvado? 50 centímetros, 45 centímetros. Que animal tem um osso cujo diâmetro é de aproximadamente 45 centímetros? Meio metro. Pode procurar. Se você procurar em todo o registro, fóssil e não fóssil, essas características todas são de apenas um tipo de animal. Só um. Não tem como escapar. Dinossauro. E tem 3 específicos que estão dentro dessa categoria. Eu já mencionei os nomes. Diplodocus, Brachiosaurus e Apatosaurus. Estão totalmente dentro desse contexto. E a pergunta é, quando nós tratamos disso, as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas isso daí é a sua interpretação do texto. Não estou deixando o texto falar por conta própria. O texto falando para a gente. Pergunta. Mais pergunta para você. O livro de Jó foi escrito antes ou depois do dilúvio? Depois do dilúvio. Se Jó viu o animal, então os dinossauros entraram na arca. Como é que você coloca um dinossauro na arca? Bingo. Leva filhote. Obviamente você não vai querer igual o dinossauro grandão, né?
um animal adulto. Leva filhotes, muito mais tranquilo. Um filhotinho de dinossauro, de uma patossauro, por exemplo, filhote é mais ou menos uns 60 centímetros. Só que legal, não é chamando, ô Jafé, vai lá, pega aquele apatossauro, precisamos de 2 deles, leva lá. Ô Shem, ó, tem 2 ali que são meio pesadinhos, tá? Toma cuidado, são 2 braquiossauros. O cão era um problema, né? Vai lá, pega o Tyrannosaurus Rex. Mas não coloca perto das ovelhinhas, tá? Para não ter problema, pode levar. Eram filhotinhos, então não teria nenhum problema com respeito a isso. Levar animais de grande porte dentro da arca, por quê? Noé, sem dúvida, levou filhotes. Como é que a gente sabe disso? Simples, ele era inteligente. Como que a gente traz filhotes de animais, como é que a gente traz animais para os zoológicos que tem aqui nos Estados Unidos? Você traz o animal adulto? Nunca. A gente sempre traz o filhote, porque é mais fácil o transporte e a adaptação. É assim que se faz. Noé fez a mesma coisa. Onde que a gente coloca a pré-história na Bíblia? Pré-história nunca existiu. Não precisa achar um lugar para colocar. Ela nunca existiu. As pessoas falam, não, mas não é possível. Sim. Pergunta final antes de responder as outras perguntas. Qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua cosmovisão? Quando a gente pensa a respeito de todas essas coisas. Não é interessante? Posso garantir para você que esse tipo de coisa não vem da noite para o dia. Eu estou passando a informação, comece a pensar, eu só abrir a porta, você vai ter que entrar e ver o que está lá dentro. Dá uma olhadinha nas outras perguntas, pode ser? Se o tempo tiver avançado.